Boa noite Brasil, boa noite comunidade Supera. Boa noite, boa noite, boa noite. Começamos a chegar, faltando um minuto para as 19 horas, estamos aqui novamente. Eu, Luiz Moraes, bem-vindo todos vocês que estão aí participando dessa nossa nova live. Que maravilha! Já temos aí 23 pessoas. O tema de hoje é fantástico. Boa noite a todos. Um minutinho para as 7 horas, que são quase 19 horas horário de Brasília. Boa noite, Brasil. Boa noite, América Latina. Boa noite, Europa. Nós tivemos nas últimas lives pessoas participando do mundo todo. Eu sou Luiz Moraes, sou aqui um dos diretores do Método Supera, a maior rede de ginástica para o cérebro da América Latina. Nós estamos aí neste período aí social, nesse período em que o mundo está se renovando, se transformando, buscando dentro das nossas disponibilidades, levar para toda a sociedade informações. Nós que trabalhamos com a perspectiva de transformar a vida das pessoas, o Supera, principalmente nesse momento em que as pessoas precisam ter o seu cérebro ativado, precisam ter a sua mente ocupada, nós do Método Supera temos aí prestado um serviço para a sociedade dentro daquilo que é a nossa missão. Novamente, boa noite a todos. Espero que a live de hoje sirva muito, para que nós possamos esclarecer algumas coisas. E o tema da live é fantástico. Então, Luiz Moraes, à disposição de vocês para a gente conversar um pouco. Daqui a pouco o meu convidado ele chega por aí. Daqui a pouco ele está por aí. E o tema da nossa live hoje é: Estou com o coronavírus. E agora? Imagina, quantas pessoas aí foram acometidas, pelo corona mundo afora, quantas experiências, quantos familiares, a sociedade como um todo. Então nós, do Método Supera, queremos aí discutir um pouco esse tema, queremos passar um pouco informações para que a gente possa passar por esse período assim, de forma mais leve, de forma mais, eu não diria tão tranquila, mas nos adaptando para essa mudança. Nós teremos hoje aqui a participação, na verdade, de uma família. O Pedro, Cunuguian, juntamente com a sua esposa Juliana, o filho Rafael, 4 anos de idade, e o Theo, vão participar com a gente dessa live. Eu peço a vocês que, em gostando daquilo que a gente está falando, curta aí o coraçãozinho do lado direito, passe aí, a dar o seu ok, bacana, convide outras pessoas. O Peu já está aqui, eu quero visualizar o Peu. Peu, pode entrar aqui se você já estiver aí. Você está vendo aqui a gente aguardando o Peu entrar. Então, essa nossa live, olha aí, o Peu chegando. Grande Peu, Pedro Cunuguian, Juliana, bem-vindos. Daqui a pouco eu dou um espacinho para que vocês falem. Estamos esperando as pessoas chegarem. Vamos esperar chegar pelo menos umas 100 pessoas para a gente poder dar para a sociedade aquilo que, com certeza, é uma grande curiosidade, Estou com o coronavírus. E agora? As pessoas falam: Moraes, mas você está aí com esse nível de otimismo, de alegria. É exatamente porque enfrentar um momento como esse, se a gente não tiver muita energia, se a gente não tiver assim, aquela disposição para enfrentar esses desafios, é muito difícil, Então, voltando a dizer, nós somos do Método Supera, a gente procura fazer essas lives toda segunda, quarta e sexta, a partir da semana que vem, terça e quinta, com temas que podem ajudar a sociedade, a comunidade, não só os nossos mais de 30 mil alunos do Brasil, a nossa rede de escolas, mas os seus familiares, a sociedade como um todo, a discutir temas que ajudem a gente a passar por esse momento tão singular na história da humanidade, de forma assim, com mais resiliência, Então o Método Supera procura se esforçar em trazer conteúdo relevante. Eu tenho certeza que a live de hoje ela vai ser fantástica. O Pedro está lá com a esposa, uma família, e olha o nível de alegria deles, alguém que está passando por um momento difícil, ou seja, com o corona instalado no seu corpo. Então peço a vocês que curtam a live, dê o coraçãozinho, passem, convide amigos, convide as suas 50 pessoas. Eu já estou convidando o Peu, convida aí também. Então a gente começa a nossa live em um minutinho e eu só peço para as pessoas trocar ideias, chamar os familiares, divulgar isso. Para começar essa live, então, estou com o coronavírus e agora, eu vou chamar aqui para conversar com a gente o Pedro Cunugian, ele é publicitário e músico, a Juliana Cunugian, que ela trabalha com comércio exterior, ela deve estar segurando os filhos, o Rafael de 4 anos e o Theo, e essa live é uma live muito especial. Você que acompanha o Método Supera, se quiser conhecer o que a gente faz, vai lá e coloca no inbox nosso o seu e-mail, que vai ter um pessoal entrando em contato com você, passando informações de como passar por esse período de quarentena, de isolamento social, um pouco mais resiliente para enfrentar os desafios da vida.
Pedro, bem-vindo. Juliana, bem-vindo. Obrigado por abrir, né, a família de vocês, o espaço de vocês, o lar de vocês para falar com a gente. Eu acho que a curiosidade é grande do Brasil todo. Como é que nós passamos por esse período? Então, eu quero que você se apresente a sua amada esposa, e se os filhos estiverem próximos, mostre o filho, para a gente bater um papo aqui descontraído. Pedro, o microfone é seu, Juliana. A gente vai ter uma dupla, uma família, um lar, mostrando como é que você passa por uma diversidade dessa e procurando manter um certo padrão de normalidade. Pedro, Juliana, com vocês um pouquinho, depois eu volto daqui a pouco para a gente falar. Gente, curtam muito, convide as pessoas, clique no coraçãozinho aí, vamos discutir esse tema de forma assim, bastante tranquila. Pedro, Juliana, boa noite. Boa noite, Moraes, boa noite, pessoal. O Moraes está me chamando de Pedro aí, mas todo mundo me chama de Peu, então, senão parece que até que tá bravo comigo, viu, Moraes? Pode me chamar de Peu, todo mundo me chama assim. Bem-vindo, Peu! Valeu, Moraes. E a Ju, que tá aqui. Prazer, gente, boa noite. A gente vai tentar contar um pouquinho, né? Tudo que a gente passou, que a gente ainda está passando, como foi o baque de receber a notícia de que a gente estava. A gente achava que só ia acontecer lá fora ou só ia acontecer com quem viajou para fora do país, mas não foi bem assim, né? Tá bom. E os meninos? Cadê o Rafael e o Theo? Vocês estão dormindo ou não? Vem aqui dar um oi, filho. Vem cá, Rafa. Theo. A gente conseguiu colocar um desenho para acalmar, porque senão a gente não ia conseguir falar meia palavra. Dá um oi pro tio. Depois você dá uma dica, como é que uma família de corona... Fala aí, Dom Rafael! Bem-vindo aqui à live do Método Supera. Olha aí, gente. E ainda tem o pequenininho, o Theo que deve estar lá com um ano e pouco, ainda não dá aquelas estripulias todas. Mas olha aí, gente, vocês acabam de conhecer, estão conhecendo agora, alguns do Supera já conhecem, né? O Peu e a Juliana, uma família diagnosticada com corona, e como é que é essa vida? Então, Pedro, Juliana, e se o Rafa quiser falar, a primeira grande pergunta que todo mundo tem. Vocês viraram celebridades, né? Como é que foi saber o diagnóstico? Como é que começou esse diagnóstico? Por acaso? E vocês foram, parece que uma das primeiras famílias do Brasil foram diagnosticados com corona logo no comecinho ali de março, não é isso? Como é que foi isso? O diagnóstico? Foi no começo de março, dia 13, que eu estava com sintomas já, e eu resolvi fazer o teste. 2 dias depois, o teste deu positivo, e a Ju foi fazer o dela, e dali a 2 dias o dela também deu positivo. Nessa época, se não me engano, tinha umas 200 pessoas no Brasil todo com corona positivo. Então o pessoal ainda não estava sabendo direito lidar, e para a gente foi um susto mesmo. Eu já estava lendo bastante sobre a doença, então eu sabia que a maioria das pessoas pegava casos mais leves, então eu não fiquei tão preocupado assim com a parte da minha saúde. Claro, a gente leva um susto, mas eu fiquei mais preocupado pensando, para quem que eu posso ter passado, ou como é que vai ser agora esse isolamento. A gente já se isolou desde o dia 13 que a gente está em isolamento. Vocês moram em Cotia, né? Vocês moram em Cotia? Isso, a gente foi... eu fui o primeiro caso de Cotia. Quer dizer, o primeiro caso que eles contabilizaram, né? Eles estavam um pouco atrasados na contagem deles, mas eu saí em algumas notícias daqui como o primeiro caso de Cotia. E a Ju, em teoria, foi o segundo. Um pouquinho, eu tô vendo que algumas pessoas estão dizendo que o som está muito baixo, que não tem como ouvir. Eu não sei se a gente consegue melhorar. Vocês conseguem falar mais perto, aumentar um pouco? Aí tá todo mundo ouvindo, gente? É que eu li que já aproximei aqui. O pessoal dizendo que não está conseguindo escutar. A gente avisem se não estiver escutando. Eu acho que melhorou. Será que melhorou o som? Eu acho que o pessoal está ouvindo. O meu tá meio. O meu aqui deu uma desestabilizada, mas vamos lá. Peu, agora me pergunta uma coisa. Pergunta que todo mundo quer saber. Como é que é o sintoma? Como é que você foi fazer? Você estava sentindo o quê? Eu acho que isso é o mais importante da gente falar. A gente até começou a falar isso no Instagram para as pessoas que seguiam a gente, que essa era a grande dúvida. Então, eu tive febre baixa, abaixo de 38, não chegou a 38, e dor no corpo, muita dor no corpo, e tosse, uma tosse bem fraquinha. Então, febre, tosse, dor no corpo é um sinal de que o bicho está ali. Isso, são os sinais mais claros, tá? A febre acho que dá em 90% dos casos. Se você não teve febre, a probabilidade é que você não esteja com corona. A probabilidade, pode ser que esteja também. Mas os sintomas iniciais foram esses, e depois falta de ar. Falta de ar, é a clássica falta de ar. Você começou junto, Juliana, com esse sintoma?
Você começou junto? Na verdade foi assim, o Pedro foi na quinta-feira à noite que ele começou com sintomas, e eu na sexta-feira fui trabalhar já com dificuldade de respirar e um pouco de dor de cabeça. Mas em momento nenhum passou pela minha cabeça que dor de cabeça e um pouquinho de dificuldade de respirar poderia ser alguma coisa do Covid. Não tinha tanto caso, né? Então, não me preocupou. E então, só depois que o dele confirmou é que cada vez mais perto, tá melhorando o som, espero que Tá ficando melhor. então, só depois que o dele confirmou é que eu fui atrás para poder fazer o exame e, assim, a dificuldade de respirar foi constante. Mas no Tá. segundo dia, eu já comecei a ter, além da dificuldade de respirar e dor de cabeça, muita dor no corpo e febre, uma febre de 38, 38,5, mais ou menos. E acho que foi e a tosse seca. Não tive dor de garganta, não tive diarreia. Tem pessoas que têm, que comentaram. Muita gente comentou que teve dor de garganta. Então, acho que também é um sintoma que apareceu bastante. O principal para a gente foi febre, tosse fraca, tosse seca e dor no corpo. E depois a falta de ar, a dificuldade de respirar. Okay. E aí veio o diagnóstico. Aí depois do diagnóstico, assim, ó, bom, tá diagnosticado, tinha um exame, vocês conseguiram, e é uma coisa interessante, né? Porque vocês conseguiram ir num hospital particular. Você imagina as pessoas que têm dificuldade nesse país de poder ser identificado. É um problema muito sério, né? Então, a gente até quer se solidário àquelas pessoas que têm a dificuldade para esse diagnóstico, né? Você está com o corona instalado, tem dificuldade para diagnóstico. Diagnosticado, o médico falou para vocês: bom, vocês estão com corona. E aí, como é que foi a cabeça de vocês quando ouviram a notícia? Bom, a gente fez o teste e saiu de lá para pegar o resultado depois. Então, o médico já falou, já leva algumas máscaras para vocês ficarem de máscara dentro de casa, para evitar contaminar muito o ambiente e evitar passar para as crianças, caso elas não tivessem pegado. E para já ficar em isolamento. Foi isso que falaram para a gente. Quando chegou, quando saiu o positivo, eu olhei na internet e vi o resultado positivo. A gente ficou meio preocupado, a gente perdeu o chão, não sabia o que fazer direito. Foi aí que a Ju resolveu ir fazer o teste dela. Porque a E aí, preocupação pior, o chão parece que caiu, né, quando a gente viu que deu positivo, porque o que a gente tinha de informação até então, né? Poucos casos no Brasil e notícias de muitas pessoas, por exemplo, na China, que pegavam e estavam morrendo. Então, você não sabe como vai ser a sua doença. Você acabou de ser diagnosticado, você não sabe se você vai entrar num caso grave ou não. Então, a nossa primeira preocupação foi: nossos 2 filhos sofrem de bronquite asmática. nossa, Então, a nossa. gente ficou muito apavorado, porque os meninos têm bronquite, então a gente pensava, bom, se tiver que pegar, já pegou. Porque não, a gente acredita que a doença passa enquanto ela está incubada, né? Então, a gente imaginou, se eles tiverem que pegar, já pegaram. Então, a gente tentava, primeiro, tentar relacionar todas as pessoas, voltar atrás e pensar quem que a gente tinha encontrado. E era domingo à noite, a gente começou a mandar mensagem no celular. Nossa, domingo à noite? Final de semana? Final de semana. A gente começou domingo à noite a mandar mensagem para todo mundo que a gente tinha encontrado mais ou menos há uma semana, para as pessoas ficarem atentas a sintomas, porque era a única coisa que a gente podia fazer para avisar quem a gente tinha encontrado. E observar os nossos filhos, que era a nossa maior preocupação no momento, né? Então, no domingo à noite, vocês sabendo das coisas, vocês foram para casa, se recolheram, tanto com o Rafael quanto o Theo, 4 e 2 anos, e ficaram na clausura, e pensando como é que vocês alertavam as pessoas. Com isso, a vigilância sanitária foi aí, isolou vocês. Como é que vocês fizeram? Os meninos estavam na escola? Não. Não, os meninos já não estavam mais na escola desde 2 dias antes, né, da semana anterior. Porque a gente já estava... porque eu fui fazer o exame na sexta-feira e eles já ficaram em casa. Isso. E as crianças vieram... O que a gente observou neles, né? As crianças tiveram, uns dias antes, dor de garganta e mais nenhum outro sintoma. Então, como eles já estavam com uma dorzinha de garganta, eles na sexta-feira nem foram para a escola. Então, eles já ficaram aqui. Como era sábado e domingo, deu domingo positivo nele, desde então, da sexta-feira, ninguém mais foi do pé fora de casa. Aí a gente já ficou trancado aqui, né?
Eu só saí para ir no hospital na madrugada do domingo, porque daí eu já percebi que eu estava com um quadro de coronavírus, e no domingo à noite, quando deu 1 da manhã, eu fui para o hospital. Eu voltei 4 horas da manhã, só que o meu resultado só saiu na quarta-feira. Ah, eu vi que alguém perguntou aí de medicamento. É interessante, né? Muita gente perguntou pra gente. É claro que a gente sabe, todo mundo tá lendo e tal, que não tem remédio para o coronavírus. O que O passaram que o pra médico gente? falou para vocês fazerem? Ó, chegou em casa, agora vocês fiquem lá em quarentena, fiquem quietinho, tome água. O que ele passou para vocês? Qual foi a profilaxia? O que os médicos orientaram para vocês? A gente já saiu do hospital com a receita de um antibiótico que eles passaram. Eu estava com suspeita de influenza também, junto com o coronavírus. Nossa. Então, ele me passou o remédio para influenza, que chama Tamiflu. Então, e deu positivo para mim o influenza. Então, eu tomei o Tamiflu e tomei um antibiótico que eles passaram, que eu imagino que era para evitar uma pneumonia. Eu não tenho certeza. E a Juliana tomou o quê? Oi? E a Juliana tomou o quê? Então, eu tomei o antibiótico. Como eu fui no hospital, eles acharam. Na verdade, eu tive que ir em 2 hospitais, né? O primeiro hospital falou para mim: olha, nem vou te testar para coronavírus, isso no sábado, né? Quando ele tinha testado positivo só para influenza. E eles falaram para mim: olha, você também deve estar com influenza, não deve ser Covid, porque não tinha. Estava todo mundo perdido ainda. Todo mundo perdido, era muito começo, né? Então, eles me deram também o Tamiflu, só que no domingo à noite, quando ele confirmou positivo, eu voltei ao hospital e falei: olha, meu marido está positivo, eu quero fazer um teste. E aí eles fizeram os dois, tanto da influenza quanto do Covid, e o da influenza, para mim, deu negativo. E para ele deu positivo. Então, eu só tive o Covid, eu só tive o coronavírus. E o Peu teve os dois ao mesmo tempo. Ô, Peu, só um minutinho. Vocês que estão chegando agora, estão tendo a oportunidade, através da nossa live de Supera, de conversar com um casal completo, né? Com a casa, com todos os apetrechos da família, com um filho de 4 anos, com um filho de quase 2 anos, que é o Theo, que não está aí, e que passaram pela experiência de ambos estarem com o corona. Então, a gente está mostrando aqui como é que é a rotina, e eu acho que uma das coisas muito importantes, né, Pedro, Juliano, o maravilhoso Rafael, é mostrar para as famílias, independente da sua classe econômica, da sua classe social, essa perspectiva que é a esperança. A gente sabe que muita gente está sofrendo com dores, né, de perdas, pessoas aí em UTI, pessoas sofrendo, né, com corona, pessoas sendo assistidas, pessoas que estão aí em várias localidades mundo afora, e a gente começa a olhar para uma perspectiva que gente, existe essa perspectiva da resiliência. Então, tanto o Pedro quanto a Juliana passaram por esse momento, ficaram em quarentena, estão com a família nesta condição, e a gente quer entender com a experiência deles como é que a gente passa por isso e manter isso que a gente está vendo agora. Aí fala assim: Moraes, puxa vida, mas eles estão alegres e felizes porque eles se curaram. Não, porque eles começaram lá atrás também a olhar para a vida com esse otimismo. Claro que tiveram recurso para ir para um hospital, tiveram uma acolhida, mas é muito importante a gente passar a experiência de que, olha, é possível conviver, né, com o isolamento social, é possível ser infectado, né, ter a Covid, ter o coronavírus, e procurar dentro disso buscar um padrão, né, de tranquilidade e retomar a vida aos poucos, né? Então, voltando agora nessa fase que estavam colocando, a medicação o médico deu lá um consulto, mas não tinha uma medicação adequada, né? Vocês tiveram que seguir uma certa rotina dentro da casa. Como é que é isso? Além da medicação, usar luva, usar máscara, como é que é a convivência na família quando todo mundo está com corona? A orientação foi de tratar sintomas. Então, se tivesse febre, tomar um antitérmico. E qual que não podia tomar? Que saiu não podia tomar o ibuprofeno, que é o alívio. Isso foi a única recomendação que eles deram. Então, era só tomar ou Tilenol ou Novalgina para dor e para febre, e sem o uso do ibuprofeno. Parece que eles fizeram um estudo na Itália e viram que muitas pessoas, muitos idosos lá, eles têm o hábito de usar o ibuprofeno, que é o alívio, né? Então, parece que essa medicação não é aconselhável porque ela não auxilia para a eliminação do vírus. Ou seja, tratar os sintomas e ficar de olho, que eles falaram, ficar muito de olho na parte respiratória. Se tivesse com qualquer dificuldade para respirar, se começasse a ficar muito forte, para voltar no hospital. Essa era a única orientação de se ficasse mais grave, era da parte da respiração, que é onde o vírus pega mais, né, no sistema respiratório.
e eu vi gente perguntando se os nossos filhos fizeram o teste. Na verdade, eles tiveram dor de garganta e febre uma semana antes da gente. Então, a gente não sabe se eles testaram, se eles estavam positivos, a gente não fez o teste para eles, porque como a gente deu positivo e a gente convive muito proximamente aqui com eles, a gente deduziu que eles estavam e não fomos fazer o teste, porque quando a Juliana deu positivo, os testes já estavam rareando, os hospitais já estavam muito cheios, já estava muito complicado de fazer. Então, a gente não tem a certeza, mas a gente deduz que eles também estiveram positivos e simplesmente nos isolamos, porque a gente leu e amigos médicos também falaram que as crianças não desenvolvem sintomas graves. Graças a Deus, o nosso caso foi isso. Os nossos filhos não tiveram sintoma grave. A gente simplesmente se isolando, a gente já resolveria o problema. No dia seguinte do teste da Juliana, que foi a segunda-feira, a Secretaria da Saúde de Cotia, municipal, veio aqui em casa conversar comigo, que eu já estava positivo, e eles passaram a mesma orientação, que a gente tinha que ficar 14 dias isolado, sem ter contato nenhum com o mundo exterior, e usando máscara em casa. Essa foi a orientação. E que depois dos 14 dias a gente já estaria pronto para poder voltar a sair, poder voltar a fazer compras, mas mantendo os cuidados como se não tivesse pegado. Os mesmos Olha que interessante. A Alana aí colocou que também ela acha que os filhos pegaram primeiro. Será que no caso de vocês, né? E vocês têm ideia de onde vocês pegaram? Dá para entender? Putz, eu tive aqui, andei para lá, andei por aqui. Dá para saber? Não dá, né? A gente quebrou a cabeça para poder saber se da onde a gente tinha pego. A gente tentava lembrar quais eram as pessoas que a gente tinha no trabalho, se estavam doentes ou não. E a gente não conseguiu chegar a essa certeza. No meu trabalho não tinha ninguém. No do Peu também não tinha ninguém. O único caso que a gente soube, que confirmou junto com a gente, são os vizinhos que moram aqui no condomínio. Em Cotia. Aqui em Cotia, moram no nosso condomínio. E a filha deles estuda com o nosso filho. Então, a gente ficou pensando, será que as crianças trouxeram o vírus? Mas, assim, não tem como ter certeza. Nenhuma das crianças, nem os dela, nem os nossos, desenvolveram sintomas, né? E uma coisa também que é até curioso é que, assim, a gente entrou em contato com a escola para avisar o que tinha acontecido com a gente. Isso é importante, né? A gente precisava avisar o que tinha acontecido. E a professora do meu filho ficou muito doente. E aí a gente já imaginava que era certeza que ela tinha pego, né? Ela foi na rede pública, demorou acho que uns 20 dias para sair o resultado dela, demorou muito e deu negativo. Então a gente achava que eram as crianças que poderiam trazer, mas assim... a gente acha que a gente pegou dos nossos filhos. Mas não teve mais nenhum caso na escola, só desse amiguinho que os pais tiveram. Então a gente não sabe quem pegou de quem e de onde veio. Agora, esses amigos pegaram antes de vocês ou no mesmo período? Mesmo período. Mesmo período. Nossa, então foi assim né? Não tem como ter certeza. Não tá tem bom. como saber. Agora me responde uma coisa. Bom, pessoal, vocês que estão gostando, convide mais gente, viu? Raramente, obrigado, viu, Peu? Obrigado, Juliana, por vocês se disponibilizarem a mostrarem até o rosto. Porque assim, a primeira grande pergunta puxa, eu tô com coronavírus, e agora? E aí a questão como é que vocês... Assim, a gente trabalha muito, né, com a perspectiva de desenvolver o cérebro das pessoas, de trabalhar com a resiliência. Eu convido o pessoal a conhecer aquilo que a gente faz. Agora, pergunto a vocês. Aparentemente, aqui, vocês estão calmos. E no período, diagnosticou, deu lá o exame positivo, eu estou com os meus filhos, como é que vocês trabalharam a cabeça de vocês? Como é que vocês aceitaram isso? E como é que vocês começaram a pensar? Puxa, agora eu vou ter que ficar aqui 15, 20 dias trancado dentro de casa. Alguém vai ter que colocar comida embaixo da porta. Como é que a cabeça de vocês trabalhou isso? Eu acho que a gente tentou manter o controle, porque, assim, na verdade, o resultado já estava dado, né? A gente já estava com o vírus. Acho que entrar em desespero não ia resolver nada. A gente precisava manter a calma, porque a gente tinha 2 crianças para cuidar e a gente precisava se cuidar. Então, o que a gente tentou fazer, né? Se alimentar muito bem, a gente revezava em cozinhar e tentar fazer uma alimentação saudável, porque a gente precisa ficar forte para poder conseguir cuidar deles. O Peu, ele pode falar um pouquinho, né? Ele teve alguns sintomas talvez mais leves do que o meu em questão da respiração. Depois eu vou contar um pouquinho sobre que a gente conseguiu manter a calma quando a gente descobriu,
Porque, felizmente, eu e a Ju, a gente consegue trabalhar de casa. Tem Ah, já que tem não home office consegue. no seu trabalho. Tem muita gente que precisa sair para trabalhar. Eu acho que a preocupação seria muito maior para essas pessoas. A gente não, os dois, graças a Deus, a gente pode. A gente se organizou aqui, fizemos uma rotina para os dois poderem trabalhar e cuidar dos filhos ao mesmo tempo. Quem não pode trabalhar de casa, a situação fica bem mais complicada. E depende muito mais da ajuda dos outros. A gente só precisou de ajuda para compras, né? Que o meu irmão ajudou, o irmão da Ju ajudou, alguns amigos ajudaram a trazer compra para a gente. Eu li uma pergunta ali que me perguntaram se a gente sofreu algum preconceito, né? É isso que era importante, exatamente. Teve preconceito. E é o casal com corona. Nem se aproxima que é contagioso. Vai matar o mundo. O casal Covid. Bom, Casal Covid. Como infelizmente nem tudo são flores, né? A gente sofreu um pouquinho de preconceito, um pouquinho de preconceito no condomínio, porque assim, a gente tem, sei lá, 100 casas aqui, e logo que souberam que dentro de uma casa tinha gente infectada, começaram a querer investigar. Onde vocês estiveram? Vocês estiveram no parquinho. E aí teve algumas pessoas que não gostaram. Aquela paranoia geral. Entraram em desespero e começaram meio que a culpar a gente. Poxa, mas vocês estavam andando e vocês não podiam estar andando pelo condomínio se você... A gente não sabia. O Peu tinha testado só para o influenza positivo, né? Então, o médico falou para ele assim, um raio não vai cair 2 vezes no mesmo lugar, né? Ter influenza B e Covid é muito azar seu, o médico falou para ele. Então, quando ele Ou muita sorte, né? Ou muita sorte. Resistência. Então assim, eu até entendo que talvez seja um pouco do pânico das pessoas, né? Cada um pensava na sua família, no cenário que tinha, e acaba entrando um pouco em desespero. Então, assim, a gente ficou um pouco assustado, porque se dividiu, né? Alguns vizinhos foram solidários ao ponto de trazer flores, deixar um chocolate aqui na porta, se oferecer para ir numa padaria. E são pessoas que a gente não convive, mas que tiveram, sabe, essa solidariedade. Mas outras não. Pedro, não. Então eu acho que dividiu um pouco, né? Eu acho que teve um pouquinho de preconceito, mas não vou generalizar, né? Tá bom. Deixa eu insistir numa coisa aqui, Peu e Juliana, que eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo, muito obrigado, vocês que estão pelo Brasil afora, pelo mundo nos ouvindo. Volto a repetir, é muito interessante e a gente tem que agradecer o Pedro e a Juliana, o Peu, né, por estar falando, dando seu depoimento. Veja o que aconteceu com eles. O condomínio, os vizinhos já os taxaram como alguém que, olha, é alguém que a gente não quer aqui do lado. Agora, eu volto a insistir numa coisa que eu acho que muita gente quer saber, que é o que vocês estão demonstrando para a gente. Ou seja, vocês atribuem passar por esse período, vamos chamar assim, nessa cumplicidade do casal, nessa condição de vocês compreenderem a situação, no amor aos filhos, no cuidado com as pessoas que são vizinhos. Parece que o equilíbrio emocional, nessa hora, é muito importante. Parece que vocês são um casal assim, bastante equilibrado. Isso ajuda muito a passar por esse momento difícil? Só um parênteses que também, só lembrando que tem... precisa ver o Theo ali, que acho que ele caiu. Olha lá, o normal de todo mundo. Também teve bastante gente no condomínio que foi super legal, que ofereceu ajuda. Muita gente, tá? Eu acho que até a maioria foi mais positivo e ofereceu ajuda e ficou insistindo para ajudar mesmo. Então, acho que é bom ver que no mundo a maioria ainda quer ajudar o próximo. Agora, uma pergunta. Como é que vocês mantiveram a rotina, cuidando da alimentação de vocês, cuidando dos filhos maravilhosos? Olha aí, chegou agora o Theo? O Theo. Eita, olha lá, o Rafael já foi fazer algumas outras coisas. Nessa convivência que é família, né? Como o amor impera, vocês conseguiram se dar bem. Como é que vocês cuidaram, né? Mentalmente, do cérebro de vocês, da cabeça de vocês? O que vocês passaram a fazer dentro da casa? Vocês tiveram que cuidar muito da limpeza? Como é que foi viver esse período aí de confinamento ou de isolamento social, de quarentena, como queiram chamar? Como é que vocês transaram esse negócio? Trabalho, família, filhos chorando, o estresse, como é que vocês lidaram com tudo isso? Olha, eu acho que uma parte essencial disso é que a gente é um casal que a gente se dá muito bem. Isso foi uma sorte nessa hora, porque a hora que chega a quarentena, que a gente está trancado aqui dentro da casa, é bem complicado. A gente se dá muito bem.
E a gente já era um casal caseiro. O casamento se fortaleceu aí. Eu imagino que sim. Eu acho que sim. A gente é caseiro. A gente, claro, com 2 filhos pequenos, a gente não é de sair muito, né? Mas não poder sair é diferente. Então, a gente teve que começar a lidar com isso e a se organizar aqui internamente para cuidar, para limpar, para cozinhar, para fazer para todo esse dia a dia. Então, a gente gosta de uma rotina, a gente definiu a nossa rotina aqui e acho que a gente conseguiu tirar de letra, né? Eu acho que sim. Não é fácil ficar trancado com 2 crianças e ainda mais quando você está doente. Na primeira semana, eu queria explicar um pouquinho sobre essa questão da dificuldade de respirar, né? Eu tive desde o princípio muita dificuldade para respirar. Foi um sintoma que veio, acho que mais forte, né? A febre, depois de 4 dias, ela passou. A tosse persistiu um pouco mais. A dor fala que durou pra você 20 dias. Então, falta de ar foi muito tempo. Muitos dias. Para mim durou 10 dias e para Ju? Para mim, eu posso dizer que ela ainda não sarou 100%. Tá. Tanto que com 20 dias depois do primeiro sintoma, assim, durante essa quarentena toda, né, os 14 dias, eu sentia dificuldade de respirar, mas como os médicos orientavam, não vá para o hospital por qualquer coisa. Só vá se a dificuldade de respirar estiver muito grande. Aumentar. As pessoas entram em desespero e elas falam, eu tenho que ir para o hospital, eu tô com dificuldade de respirar. Mas em vários momentos desses 14 dias eu parava, pensava, é hora de ir? Tanto que quando a Secretaria da Saúde ligou para a gente, ou foi o hospital, ligou para saber como a gente estava, eu perguntei, qual vai ser meu divisor de águas para saber a hora de voltar para o hospital por conta da dificuldade de respirar? E aí eles falaram para mim, olha, a partir do momento que você não conseguir fazer atividades diárias. Tá, o cotidiano ali. Cotidiano. Como eu conseguia fazer, eu não fui para o hospital, mas várias vezes eu acordava bem ruim, dificuldade de respirar, bem ofegante, e eu ficava nessa dúvida, ir ou não ir. Então, eu acabava tendo calma, respirando fundo, falava, calma, não vou para o hospital porque talvez não seja necessário. Então, eu tive, em alguns momentos, a gente teve que parar, pensar se era hora de ir ou não. Passado 20 dias, como os meus sintomas respiratórios não melhoraram, eu voltei ao hospital. E aí eles fizeram uma tomografia, raio-x, vários exames. E aí o que eles viram? Que possivelmente eu posso ter tido um quadro de pneumonia leve e o resquício que ficou disso, que foi isso que eles fizeram de pesquisa, no hospital, o resquício que ficou foi uma bronquite. Então, agora eu estou tratando uma bronquite, estou fazendo uso de bombinha e tratando uma bronquite que é um resquício que ficou. Mas, assim, eu perguntei, então eu deveria ter vindo no hospital antes? Eles falaram, não, porque só é importante ir para o hospital se a pessoa estiver realmente sem conseguir respirar, porque daí é caso de ficar internado. Um quadro leve de pneumonia, o que eles iam fazer? O que eles fizeram? Passar o antibiótico e me mandar ficar em casa. Então, o que eu fiz é o que eles iriam fazer para uma pneumonia leve, mandar para casa. Eles só estão mantendo em hospital gente que está muito grave, que precisa de aparelho. Deixa eu colocar uma coisa aqui que eu acho que é curiosidade do pessoal, um minuto, que é o seguinte. Vocês foram diagnosticados dia 13 de março, certo? Isso. O diagnóstico vocês ficaram em isolamento quanto tempo? Mais de um mês já. Quer dizer, o isolamento regulamentar é de 14 dias. Tá. Mas como a gente pode trabalhar de casa e nossas empresas liberaram, a gente está trabalhando de casa até hoje, já passou um mês. A gente não saiu, na verdade. A gente só vai ao mercado e depois dos 14 dias a gente só está indo ao mercado e volta. A gente não está saindo, a gente está seguindo o que todo mundo está pedindo, né? Para ficar em casa. Tá. E o pessoal médico disse o seguinte, olha, vocês vão ficar em isolamento por 15 dias, depois de 15 dias vocês já estão curados, passa por um novo exame, como é que funciona essa condição de, olha, vocês estão com o corona aí, mas já estão tranquilos, vocês não passam para ninguém, vocês estão imunizados. Como é que os médicos, o pessoal da saúde orientou vocês a passar pelo período de, olha, a partir de tal data, faça um novo exame, e aí vocês vão estar indicados para podem ter a convivência social normal, ou vão ter que ficar com cuidado durante muito tempo? Não, quando passaram os 14 dias, eu até mandei uma mensagem para a enfermeira da Secretaria da Saúde, que ela deixou contato comigo,
E eu perguntei para ela, e aí, agora, os 14 dias, né? O que vocês sabem que a gente não sabe ainda? Eu estava pesquisando muito. E eles falaram que eles estavam deduzindo que a gente estava imune, porque esse tipo de vírus funciona assim, só que não se sabe por quanto tempo a gente está imune. Porque parece que o SARS era 2 anos imune, depois podia já não estar mais imune, que é um coronavírus parecido. Então, todo mundo fala que a gente está imune, mas a gente não sabe por quanto tempo. Então, a gente tem que continuar tomando os cuidados. Higienizar as mãos, limpar bem o ambiente. Então, a gente tem que continuar com os mesmos cuidados. Tá. E sair o menos possível. Por enquanto, ainda é para ficar em casa. Tá. Uma pergunta é, o pessoal da medicina, os médicos, o pessoal da saúde, a turma de Cotia, eles são de Cotia, gente, eles moram no condomínio em Cotia, eles informam para vocês, olha, terminou o período, tá ok, vocês podem levar a vida normal, vocês têm a perspectiva de transmitir, né, propagar o corona para outras pessoas, como é que é isso? Eu sinto que é uma certa desinformação. Como é que a saúde orientou vocês? Olha, passou 15 dias, está tudo bem com vocês, cuida da parte respiratória, depois dos 15, 20 dias vocês têm vida normal? Eles falam, gente, vida normal agora é só sei lá quando. Não, a Secretaria da Saúde não foi categórica para falar que a gente não ia mais transmitir para ninguém. Eles não quiseram falar isso, mesmo Olha porque isso. até hoje eles não sabem direito como que o vírus se comporta. Ninguém sabe. Então, para a gente, em teoria, a gente está imune e não está transmitindo, mas ninguém falou. É 100% de certeza. A gente continua aqui em casa, tranquilo, esperando mais informações. Não é, com toda certeza, não é vida normal. É para continuar Ok. tomando cuidado, é para continuar em casa. Se você pode ficar em casa, fique em casa, mesmo que já tenha passado os 14 dias regulamentares. Tá bom. Agora pergunto a vocês, né? Como é que está a cabeça de vocês agora? Como é que vocês estão se sentindo agora? Vocês acham que a vida ela vai continuar normal após corona? O pessoal do vocês já saíram para fora do condomínio ou na internet já falou, olha o casal corona, puxa, olha que maravilha, estão bem. Como é que vocês se sentem após passar por um turbilhão desse? Todo mundo com filhos pequenos, o Rafael aí, né, o Theo. Como é que vocês estão se sentindo assim interiormente? Como é que a vida para vocês retoma, não retoma? Como é que vocês se sentem? Acho que a gente está ansioso para retomar a vida. Eu estou bem otimista, mas eu acho que ainda demora um bom tempo. E isso porque eu estou otimista, hein? A gente tem olhado como é que está no mundo, a situação no Brasil está piorando, vai piorar ainda antes de melhorar. Eu acho que é bom as pessoas saberem disso. E eu acho que dá pelo menos para mim, né, passa um pouco de medo na cabeça com relação ao que as pessoas vão, porque assim, como é tudo novo, é uma doença nova, não tem como ter certeza de nada. Por exemplo, no meu trabalho, as pessoas podem perguntar, mas já passou 14 dias, por que você não volta a trabalhar no escritório se você já está imune, né? Mas é tudo muito novo, não tem como ter certeza que eu estou imune. E então, por exemplo, no meu trabalho, eles optaram para que eu continuasse home office por mais uns dias, porque existe um medo das pessoas, né? Então, quem garante que eu não tenho mais nenhum resquício, porque eu tenho sintoma? No hospital, quando eu voltei agora, que eles fizeram os exames, eles falaram, olha, é resquício do que você teve, mas você não está transmitindo o vírus. A transmissão ocorre só em 14 dias. Então, assim, mas é muito difícil você explicar, você encontrar com uma pessoa, ela saber que você teve e a pessoa, de repente, não ter medo, né? De se relacionar com você. No trabalho, as pessoas têm mãe idosa, pessoas com diabetes dentro da casa delas. Então, eu tenho um pouco de medo, sim, de sair e de como as pessoas vão se comportar, né? Porque a gente não sabe nada. Tá. E nessa perspectiva, o Peu se sente assim também. Ô, Peu, você tinha alguma doença anterior, alguma deficiência imunológica ou não? Você é uma pessoa sempre muito saudável? Não, muito saudável. Eu e a Ju, a gente teve bronquite quando era mais criança. E a gente tem só muita alergia, rinite, essas coisas. Nenhuma condição assim, séria de doença. A gente é bem saudável. Não, eu não fumo. E o mais engraçado é isso, né? O Peu é ex-fumante, por exemplo, e o quadro respiratório dele não teve, ele não sentiu essa dificuldade de respirar, que nem eu nunca fumei. Então, pra você ver como as coisas não tem como saber 100% como o vírus vai se comportar em cada um, né? Tá.
Olha aí, o Rafa. Agora, vocês, assim, com uma família, né? Eu acho que é uma família modelo, né? Eu queria que vocês pudessem refletir com a gente e passar para o pessoal do Brasil, todo mundo que está nos assistindo, o que é que você diria, né, para as famílias que não tiveram Covid na sua casa, mas também para aquelas que têm e que estão, assim, meio que desesperadas, puxa, o que é que eu faço agora? Ao mesmo tempo, né? O que é que vocês diriam para falar, gente, o confinamento, ou seja, o isolamento social, ele te permite algumas coisas, exige de você que você trate diferente, né, o seu filho, a sua esposa, eu tenho que me relacionar com os meus pais, com os meus amigos de forma... O que você falaria para essas pessoas dentro daquela perspectiva de a sua vida mudou, estou com coronavírus, e agora? O que eu faço? Eu acho que, primeiro, assim, para a vida familiar, é preciso ter muita paciência e é preciso tentar definir rotinas. Eu acho que isso ajudou muito a gente. Mas acho que o principal é paciência. E eu acho que assim, se eu fosse passar uma mensagem, a gente falou isso já para algumas pessoas, né? Não entrar em pânico. Nem todo caso é grave, nem todo mundo precisa de internação. Então, assim, quanto mais calma tiver, para você, porque foi isso que a gente fez nesse momento aqui, além de tentar se ajudar, e tinha dias que eu acordava muito pior, ou ele acordava ruim, então a gente tentou em todo instante manter a calma, porque se a gente entrasse em desespero, ainda mais pessoas, por exemplo, que sofrem de síndrome do pânico, elas acham que a dificuldade de respirar delas, de repente, já é do coronavírus. Então, assim, tá com sintoma, só vá para o hospital se você realmente estiver se sentindo muito mal. O que a gente viu nesse tempo todo não vem um sintoma sozinho, vem a febre, Tá. vem, né? Então, assim, eu tô com dificuldade de respirar, vou correr para o hospital. Não vá. Os hospitais estão cheios, eles estão com pouquíssimos exames, tanto que a gente teve o bom senso de não fazer nos nossos filhos, porque a gente sabia que não ia mudar. Se eles estivessem com corona, a gente ia ter que observar se eles iam desenvolver algum sintoma grave e só correr para o hospital se eles estivessem ruim, né? Então, foi o que a gente fez, não entrar em pânico em todo instante, mesmo sabendo que era uma doença que poderia, em alguns casos, chegar até a matar, mas a gente tentou manter a calma e a cada dia se observar. Então, a gente sempre se observava, mantendo a calma, respirando fundo. Tamo bem? Tamo. Vamos para outro dia. Acho que um dia de cada vez, sempre tentando não entrar em pânico. Esse é o recado que eu acho que é o mais importante passar para quem, de repente, está com sintoma. Eu li algumas pessoas, poxa, estou com sintomas. Então, assim, é esperar, né? Não tem muito o que fazer, a não ser que você esteja realmente se sentindo muito mal, com muita febre, com muita dificuldade de respirar, aí é o caso de procurar uma ajuda médica. Ok. E como é que vocês fizeram com o Rafa e com o Theo nessa condição de isolamento social? Como é que vocês fizeram atividade para manter eles também, né, felizes? Como é que a família aceitou isso, né? Pai, mãe, tio, visitam vocês, não visitam vocês? Como é que vocês fazem essa rotina do dia a dia? Visita zero, ninguém mais... Ninguém vai? Só quem veio trazer comida. Se for visitar, traz comida e deixa na porta. O Rafa demandou uma conversa com ele para ele entender que ele não podia nem ir na rua brincar com os amigos dele. A gente não ficou nem 14, a gente ficou 20 dias em isolamento total aqui, sem nem sair. Clausura total? Total. E o Theo, o de 1 ano, é mais tranquilo, né? Quer dizer, mais tranquilo não, ele toca o terror, mas pelo menos eu não preciso explicar para ele. Foi mais tentar fazer as atividades dele aqui em casa, tentar distrair ele aqui em casa. E o Rafa, quando ele fica muito entediado, aí é ligar a TV, é deixar ele assistir um pouco de TV, porque também não dá para ficar o dia inteiro tentando fazer atividade com ele, né? Não é plausível. Os pais têm que se reinventar nessa hora, né? Tem que se reinventar, tem que se render, infelizmente, à televisão, ao tablet, porque é difícil você explicar para eles que eles não podem sair, né, da porta para fora. Eles não podiam, nem a gente não levava o lixo na lixeira do condomínio, alguém vinha retirar na nossa porta. A gente foi proibido de sair da porta para fora. Então, o lixo vinham recolher. A comida... Proibido pela vigilância sanitária ou pelo condomínio? Os dois, eu acho, não. Mais Ou consciência de vocês? Pelo senso comum, a gente estava em isolamento. A gente estava em isolamento, então a gente não podia ir até a lixeira. Então, assim, a gente punha o lixo na porta, fechava, depois vinha o rapaz do condomínio e retirava. Quem veio ajudar a gente a trazer comida, colocava a comida na porta, se afastava, a gente ia lá e pegava. O vírus pega muito fácil, gente. Muito. A gente não tem ideia de onde a gente pegou, mas
O vírus pega se alguém tossiu em cima de algum lugar e você colocou a mão e levou ao rosto. Então, realmente é preocupante. A gente não pode... Quando a gente sai, até hoje, se eu vou fazer compras, eu procuro não levar as mãos ao rosto em momento algum, só depois de chegar em casa e higienizar com álcool gel e lavar a mão por 30 segundos. Só aí que eu fico mais tranquilo. E como é que é a higiene da casa? Como é que é a higiene da casa? Vocês tiveram um cuidado especial, tiveram que mudar a rotina? Não, na verdade eu acho que é uma higiene básica, né? A gente tentava sempre estar passando álcool em cima dos lugares onde a gente mais tinha ali contato, então a bancada da cozinha, um corrimão de uma escada, banheiro, mas assim, o que a gente chegou à conclusão foi, quem está aqui dentro, trancado, já pegou. Então a gente fazia uma higiene normal, mas nada especial. Nos primeiros dias, alguém perguntou também aí se a gente usava máscara o tempo inteiro. Os primeiros dias, até acho que uns 10 dias aqui dentro de casa, a gente usava máscara sim. A gente só tirava para dormir, porque era muito incômodo, mas de resto a gente ficava de máscara aqui dentro. Passados uns 10 dias, a gente percebeu que era isso. Não adiantava também a gente usar mais a máscara, porque se eles tivessem que pegar, eles já teriam pego, já teriam desenvolvido algum sintoma. Então, é a higiene básica, né? A preocupação foi mais no começo, porque daí era tudo novo, né? Será que eles vão pegar? Não vão? Mas depois de uns 10 dias, não tinha muito o que fazer, né? Tá bom. Deixa eu voltar um pouco a uma coisa que eu acho que é importante. Vocês estão chegando agora, estamos aqui com o finalzinho da nossa live, com Pedro e a Juliana, passando a experiência de uma família, né, que passou pela perspectiva de todos estarem praticamente, né, com a Covid. E aí tem uma pergunta que é assim, essas orientações que vocês tiveram, esse bom senso, primeiro vocês mostram que é muito importante você ser um cidadão consciente, preocupado com a sua saúde, da família e dos outros, mas pelo que eu percebi, você não sai, né, ou da área de saúde, ou das autoridades, ou daqueles que são os profissionais que devem orientar, como orientação do que fazer. Muitas coisas foi o bom senso de vocês, é isso mesmo que dá para a gente entender? Ou não? Ou o médico falou, faça isso, o médico falou, cuide disso, higienize assim, ou vocês tiveram que buscar informações por conta própria? Não, a gente buscou informações do dia a dia, mas o básico, tanto do médico no hospital, quanto da Secretaria da Saúde, foi os 14 dias de isolamento, usar máscara dentro de casa e não ter contato com nenhuma pessoa. É isso que foi o que eles falaram. De resto, não tem nenhuma orientação, não. Mas eu acho que vocês são um casal singular, né? Porque vocês mostram, primeiro, a importância da família nessa hora, da união, do amor, a consciência coletiva. Vocês mostraram, né? Nós lá no Supera trabalhamos muito com essa perspectiva da saúde do cérebro, e eu convido as pessoas que estão nos assistindo a entrarem lá no nosso inbox, que a gente vai depois dar a vocês uma série de atividades que vocês podem usar durante aí o período, né, de isolamento, de quarentena. O Supera se preocupa muito com isso, e trazer o depoimento de vocês, é dizer, há uma luz no fundo do túnel. A gente se cura, a gente consegue, mas é muito importante a gente estar fortalecido nessa hora. Eu sei, Peu, que você é uma pessoa que é artista, né? A gente está quase chegando no final da nossa live. Esse movimento artístico, eu vi que esse amor da família ajuda muito. Isso foi uma coisa também que te ajudou? Ou seja, a música te ajudou a conviver com essa condição? Você sai fora da caixinha aí, é uma coisa que ajuda muito? Ter essa visão artística ajuda também? Ou se vira nos 30? Como é que é isso? Olha, eu acho que o que ajudou foi a parte... Assim, os amigos músicos, né? A gente se juntou e começou a fazer música, mesmo cada um isolado em sua casa. Então, acho que isso é uma coisa que distrai, e tudo que distrai, eu acho que ajuda a passar pelos momentos difíceis, né? A gente dá mais leveza no dia a dia. Então, eu tenho feito bastante isso, de cada um gravar na sua casa e a gente juntar tudo e transformar isso em música, e tem sido bem legal. Então, com certeza ajuda, sim. A música, eu falo isso, você toca, né? Eu toco. Você toca e canta? Toco e canto. A Juliana também? Não, eu não. Você faz faz o coralzinho de fundo ou não? Se eu conseguir, eu posso até ajudar, mas... Ô, Peu, a gente tem uns minutinhos aí. Você tá com violão, alguma coisa aí? Eu tô, olha que coincidência. Pô, cara, então faz o seguinte, a energia de vocês está tão boa, gente, olha, a gente no Supera cria lá várias atividades para trabalhar o cérebro e a mente das pessoas. E o mais importante é quando você encontra na família já esta rotina repleta de atividades outras.
Canta uma musiquinha pra gente, para alegrar essa nossa noite, para dizer, olha, o casal que está junto, que tem o corona, também tem a perspectiva de ter a alegria no seu dia a dia. A vida... Toca uma musiquinha pra gente aí. Pessoal, parem um minutinho, ao invés de ouvir só essa perspectiva do caminho, né, de como é que você vive com a Covid, olha o que é uma família que inclusive tem um aspecto musical, a música na sua vida. Toca um pouquinho. Gente, um minutinho de artístico aqui. É uma live artística agora. Vou tocar uma música de uma banda que eu gosto muito, que é o Creedence. Você vai ter que cantar alto, porque a pessoa está reclamando dos sons. Solta a voz aí, Pedro. Vai ser complicado, hein? Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos acompanhar junto, hein? Long as I remember, rain been coming down, clouds of mystery pouring, confusion on the ground. Good men through the ages, trying to find a sun. And I wonder, still I wonder, who stopped the rain? I went down Virginia, seeking shelter from the storm. Caught up in the fable, I watched the tower grow. Fiery plans and new deals, wrapped in gold and chains. And I wonder, still I wonder, who stopped the rain? Heard the singers playing, now we cheer for more. Crowd and rush together and trying to keep warm. Still the rain kept falling, water on my ears. And I wonder, still I wonder, who stopped the rain? Aplauso pro P! Muito bem. Eu acho que isso demonstra, né, que você está curado, porque a sua parte respiratória você não ofegou nem um pouquinho. Juliana, olha, pelo amor de Deus. A minha parte respiratória realmente melhorou bem antes que a da Ju. Eu já estou 100% hoje. Da Ju que ainda tem um resquício, mas eu já estou conseguindo cantar já. Por isso que eu não me arrisquei nem no back, porque eu não tô com respiração para ir. E agora, os meninos se envolvem com essa... Você canta durante o dia também, Peu? A alegria faz parte desse momento, né, do isolamento social, de manter esse momento mais leve. Isso serve para todo mundo. Você não precisa ser uma pessoa da classe econômica A, B, C. Você pode ser de qualquer classe econômica, basta ter alegria no seu coração. É um pouco isso, para quem tem o corona instalado na família, passar por isso com uma certa leveza, se é que a gente pode dizer assim? Com certeza. Eu toco durante o dia. Quando eu toco, as crianças já dançam aqui, já começam a gritar e cantar. Se você não toca, põe música e dança. Se você não tiver com falta de ar, né? Se tiver com falta de ar, não Mas põe música, é isso aí, dá uma leveza. Ou assiste alguma coisa feliz, sabe? Não vai assistir uma coisa depressiva. Tenta botar leveza no dia a dia. Eu acho que uma coisa que a gente optou fazer, a gente já estava recebendo, óbvio que a gente liga a televisão e a gente quer saber informações. Mas a gente, em um determinado momento, optou por evitar ficar só assistindo documentário, falando sobre... Perfeito. Porque senão a gente não ia... A gente já estava numa situação difícil, trancado, com 2 crianças. Então a gente optou por trocar um pouco a programação, evitar ficar assistindo e ocupar a nossa cabeça com coisas que iam trazer pra gente uma sensação boa, né? Então era isso, era música, era aproveitar um desenho com as crianças, um filme. Foi o que a gente resolveu fazer para se acalmar aí, vamos assim dizer. Tá bom. Depois dessa bela apresentação musical, eu sinto que vocês conseguem se considerar curados da Covid.
Vocês se sentem bem, assim, espiritualmente estão muito bem, né? A energia de vocês é fantástica. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo nessa live, quem está participando, quem está vendo a imagem de vocês, primeiro, olha vocês como exemplo. Ou seja, imagina você, pai e mãe, com um filho pequeno em casa, isolado das pessoas que você ama, né? Avós, amigos do trabalho, e consegue manter com toda essa mudança, né? E até nos rotulada por ser alguém que tem a Covid, consegue manter essa leveza. Então vocês olham para o futuro de fato, com essa perspectiva da esperança, olha, me sinto curado, a vida não vai ser normal, mas eu consigo ter tido uma experiência positiva? Sim, eu acho que só saiu coisa positiva para a gente disso. A nossa superação, até para falar aí em superação, Superação, foi mesmo, não foi fácil, não está sendo fácil, porque a gente ainda está aqui totalmente de casa, a escola fechada, as crianças aqui. É ruim para eles também, até para a parte pedagógica, né? Eles estão fazendo muito menos atividade do que estariam se estivessem na escola. Mas eu acho que até o negócio que a Ju teve a ideia de a gente começar a colocar no Instagram o nosso dia a dia, ajudou tanta gente, a gente recebeu tanto comentário positivo de gente que estava apavorada de mais ou de menos, né? está ajudando agora, inclusive, viu, Pel? Então, eu acho que isso é a parte mais importante que saiu pra gente. A gente procurou ajudar o máximo possível aí. Inclusive, nos meus stories ainda tá lá, tá? Eu deixei nos destaques todo o nosso dia a dia, os sintomas, conforme eles foram aparecendo, tudo que a gente foi descobrindo, eu fui colocando lá e ainda tá lá. Quem quiser olhar na ordem cronológica, fique à vontade. É compartilhar informação, né? A gente tem feito muito no Supera, essa perspectiva. É o que vocês estão fazendo com a gente aqui. A gente tem um conjunto de atividades lá que permite, né, esse momento de isolamento. A gente tem uma metodologia muito bacana. Lá são milhares de pessoas Brasil afora que fazem aquilo que a gente se propõe. Nesse período de isolamento social, a gente está buscando exatamente isso. Mostrar aquilo que a gente faz com a nossa metodologia, convidar as pessoas que estão aí para conhecer o que a gente faz. Deixa lá no Instagram, no inbox, o seu e-mail, que a gente vai fazer um contato com você e passar atividades de como é que a gente passa esse período de isolamento, mexendo com o cérebro, que é aquilo que a gente faz, mas a melhor forma é encontrar pessoas como vocês, que mostram no dia a dia que, apesar de todas as dificuldades, independente de você ser da classe econômica E, ou C, ou D, ou A, é mostrar a importância dessa consciência social, a importância desse convívio e o exemplo que vocês nos dão, dizer, gente, é possível superar, nós nos curamos. Claro que eu vou passar um tempo ainda convivendo com o Covid, mas principalmente, se a gente tiver essa perspectiva, né, da esperança, a perspectiva da renovação, a perspectiva do amor em família, que é isso também o resgate que a gente tem que fazer agora, e a coisa mais importante, vocês passaram um período de isolamento, né, com o Rafael e com o Theo, filhos pequenos, e assim, sempre se reinventando, e o que é mais importante, eu acho que é lindo em vocês, é passar a experiência de vocês, gente, é possível superar, mas existem algumas regrinhas básicas, e a principal delas é esse conceito da convivência, do amor, do estar juntos, da cumplicidade. Para encerrar esse nosso bate-papo, a gente está aqui com 3 minutinhos, eu queria que vocês passassem uma mensagem de futuro. Qual é a visão de futuro que vocês têm após o Covid? Após a família ter passado por essa experiência do Covid? Bom, eu acho que eu li algumas pessoas escrevendo e eu concordo. Eu acho que a gente tem que ter muita fé. Eu costumo dizer que a gente tem que ver o copo meio cheio, sabe? Se você já está numa situação difícil, quer ficar trancado dentro de casa, ou pegar a doença, ou até não pegar, tá todo mundo longe de quem gosta, não podendo abraçar. Então, assim, numa hora dessas, ter muita fé, né? Eu acho que a gente tem que acreditar que dias melhores virão, ter muita calma. Eu acho que isso é o mais importante. Qualquer dificuldade na vida da gente, seja num momento como a gente está passando agora, nunca perder a fé de que as coisas vão melhorar, né? Se já está difícil, não tem por que ficar achando que as coisas vão ficar cada vez pior. Eu acho que a gente consegue controlar em energias positivas para que as coisas melhorem daqui para frente, né? Isso vai muito da gente querer, né? Ver essa melhora. Tá bom. Peu, sua mensagem aí? Eu acho que com muita fé e Netflix a gente sai dessa. Tá bom. Bom, eu quero agradecer muito o espaço de vocês aqui, ter essa condição de se expor, né? E eu tenho certeza que a exposição de vocês dá aquilo que é mais importante,
informação. E mais do que isso, né? O Covid, ele não ataca a sua parte respiratória, a sua parte interna. Ele ataca, muita gente ataca o medo, ataca o seu cérebro, ataca a sua mente, ataca o seu coração. E vocês estão mostrando o seguinte, é possível passar, independente da sua idade, independente da classe. Claro que alguns sofrem com muito mais intensidade, mas em família dá para a gente passar isso. Então, eu quero dizer a vocês que foi um grande privilégio ouvir a experiência de vocês. Vamos divulgar isso para todo mundo. Nós, no Supera, vamos usar a experiência de vocês até para os nossos vários alunos. E volto a dizer, vocês que assistiram essa live, coloquem no inbox no e-mail de vocês para a gente entrar em contato. Nós vamos estar fazendo outras lives daqui para frente. Eu acho que vocês vão acabar voltando para falar com a gente. A gente tem lives a semana que vem. E o nosso objetivo aqui é passar informação. Que vocês possam continuar com essa luz, com este exemplo de vida. Espero que curados, espero que os filhos de vocês estejam, assim, bastante privilegiados por ter pai e mãe com essa perspectiva. Meu, se você quiser ir tocando, aí toca para finalizar a nossa live. Um beijo no coração de vocês, luz e paz. Comunidade Supera, Comunidade Brasil, Comunidade Mundo, curtam as nossas próximas lives. Estamos aqui a serviço do Brasil, a serviço de todos com a informação. Uma ótima noite a todos. Pedro, está na sua mão. Até a próxima live. Tchau, gente. Queria só agradecer a todos.